falar em editora, Orson, eu gostaria de perguntar a você sobre a sua opinião sobre o movimento espírita brasileiro, né, já que, vamos dizer, Allan Kardec produziu todo o seu trabalho na França, e depois nós tivemos um período muito difícil após o desencarne de Kardec, inclusive agora com sérias polêmicas em relação às publicações, adulterações, né, alterações de obras, mas o fato é que na França praticamente ficou muito parado o movimento espírita, né, o espiritismo, e hoje está se tentando recuperar, vamos assim dizer, né? Até você faz parte de um projeto agora envolvendo a França, né? Aí o espiritismo parece que, né, mudou, veio para o Brasil, foi um dos países que deu início logo em seguida, junto com Kardec, já começou um trabalho na Bahia, pessoas interessadas, né? E de lá para cá, o Espiritismo veio trabalhando com muita dificuldade. Como você vê esse movimento espírita no Brasil? A pergunta é muito oportuna. Eu vou começar falando sobre o projeto da França. É um projeto muito importante, realmente. Na França, surgiu o Pierre de Figueiredo, que é um francês, filho de portugueses, e os pais, principalmente a mãe e a avó, insistiram muito para que ele aprendesse o português. Então, ele fala fluentemente o português e o francês. E esse Pierre surgiu de repente e está, digamos, levando o espiritismo de volta à França, com uma quantia bastante expressiva de palestrantes brasileiros, e ele faz aquilo que se chama de tradução consecutiva, em que você fala em português, ele traduz em francês, você fala outra frase, ele traduz, e então, dentro de uma hora, você consegue transmitir muita informação, uma hora e meia. Todo domingo, às 17 horas, no canal dele, esse trabalho é transmitido. E, naturalmente, que o movimento espírita cresceu muito, porque é uma doutrina racional, uma doutrina com bases científicas, como sabemos, desdobramentos filosóficos, consequências morais. Mas esse crescimento do espiritismo, do movimento, digamos, né? Não do espiritismo, do movimento, o movimento sofre os prejuízos de todo tipo de precipitação, de autopromoção pessoal, de egos excitados. Então, nós vemos aí muitas ações precipitadas. Veja você que nós estamos vivendo uma época de combate à obra de André Luiz. Depois surgiu essa questão das adulterações, os ataques à febre, né? Eu penso comigo que a índole questionadora do espiritismo nos leva, sim, a questionar as coisas. Nós temos o direito de fazer isso, mas, ao mesmo tempo, nós temos visto surgir muitas iniciativas incoerentes de pessoas que demonstram que não conhecem o espiritismo para fazerem as acusações e as críticas que fazem. Porque alguém que critica Chico Xavier, que autoridade temos nós para criticar esse médium? Ora, se o Chico está mentindo, ou se ele mentiu, digamos melhor assim, né? Então, onde entra toda a moralidade desse médium que se enquadra perfeitamente no homem de bem, ali do Evangelho segundo o Espiritismo? Chico Xavier está perfeitamente enquadrado no homem de bem. Se pegarmos o livro dos médiuns, nós vamos ver ali a qualificação exata das faculdades de Chico Xavier. E nós vemos aí a ação de certas pessoas, eu considero precipitadas e imaturas, porque não sabem o que estão dizendo. Como é que se pode, em alguma ocasião, nós temos o direito de questionar, sem dúvida, mas como é que se pode questionar a obra de sabedoria de Emmanuel? Emmanuel é um sábio. Eu digo para esses críticos de plantão que façam igual ou melhor antes de criticar. Então, o movimento espírita sofre essas ações, que considero precipitadas, imaturas, e em muitos casos até levianas. Eu considero isso falta de amadurecimento. O movimento sofre isso porque é um processo natural isso também. Nós estamos vivendo num mundo de diversidade, nem todas as pessoas, nós não estamos no mesmo grau de entendimento, não estamos no mesmo estágio de amadurecimento e, portanto, ocorrem esses problemas. Mas eu vejo, Raul, com muito otimismo o movimento espírita, porque apesar de todas as distorções que existem
e a virtualidade facilitou as distorções. Você vê a todo momento pessoas que colocam palavras na boca do Chico, você vê distorções doutrinárias incabíveis, não? Mas elas desaparecem diante dos conteúdos corretos que estão à nossa disposição, porque há muita gente boa trabalhando conteúdos bons. É verdade que as distorções, elas chamam mais atenção, porque se cria através do sensacionalismo, e isso propicia o surgimento de muitos seguidores, mas mesmo assim, é uma fase passageira, é uma tempestade de aprimoramento isso daí, porque mais cedo ou mais tarde, todos nós nos depararemos com os desdobramentos das nossas ações. E vamos responder, vamos ter que reparar pela leviandade, pela falta de maturidade, pela ignorância, não no sentido pejorativo, mas a ignorância de não saber o que está fazendo. Então, realmente, é algo que o tempo, a tempestade que aí está, nós vemos qualificação de espíritas esquerdistas, como é que pode uma coisa dessa? Não tem cabimento isso, né? Então, nós vamos ver que isso aí vai passar também. O amadurecimento próprio da condição humana vai fazer isso ser superado, porque nós estamos, em muitos casos, prestando um desserviço à obra do Espiritismo quando nos mantemos nessas posturas que, às vezes, são radicais. Muito interessante o que você tem trazido para nós, né, da sua experiência e todas as suas vivências, né? Eu vejo assim que o movimento espírita, já pegando nesse gancho do movimento espírita, minhas viagens, assim, quando eu vou para vários centros espíritas, tal, eu vejo que o movimento espírita está adotando algumas regras mesmo, dogmáticas, né, no sentido de faça isso, senão vai acontecer isso. Faça isso, senão você vai ter isso. Como se fosse tudo determinístico. Mas a gente sabe que não há punição. Kardec trouxe muito claro isso para a gente, que Deus ele age na nossa vida de forma pedagógica. Então, quando entra esse determinismo, né, que se você não fizer assim, você vai ter isso, não fica uma pressão muito grande. O que você tem sentido nas suas entrevistas, vivendo essa sua experiência no mundo e no início também? Porque no início, como você mesmo disse, eu comecei o espiritismo roubando uma mão. Então, o que acontece é que a gente vê que a gente não sabe muito para onde vai, e quando a gente vê, a gente já está no lugar que a gente quer, no lugar que a gente gosta, e fazendo aquilo que nós queremos fazer, de fato, com todos os desafios, mas a gente reconhece o local que a gente está, né? Então, nesse sentido que eu gostaria que você falasse um pouco. Eu não posso me perder no caminho se eu levar em consideração essa ideia do movimento espírita, não, essa ideia que tem surgido de penalidades se eu não fizer tal coisa, ou seja, uma forma de me desorientar e não orientar. É uma dúvida que eu tenho mesmo, mas obrigado. É muito oportuna a sua consideração, porque eu vou contar uma experiência até pessoal para adentrar mais isso que você está dizendo. Como eu disse no começo, eu sou espírita de infância, né? Mas eu tenho pessoas do meu relacionamento que tiveram grande dificuldade de libertar-se da culpa, do chamado pecado original, né? Disseminado pela cultura católica, que nós devemos respeitar, claro. Mas essa cultura do pecado original cria esse tipo de influência que acaba se infiltrando na ideia, na mentalidade do espírita desavisado, do espírita desatento, ou do espírita que não aprofunda o estudo. Porque não há penalidades realmente na lei de Deus, não há. O que há são consequências, meramente consequências. Tudo que nós fazemos gera uma consequência boa ou ruim, e sendo boa vai nos dar felicidade, vai nos dar tranquilidade, sendo ruim, com lesões a nós mesmos, ou ao próximo, ou à coletividade, vai gerar arrependimento num primeiro estágio, depois a expiação, o sofrimento decorrente de ter agido daquela forma, mas não basta, né?
vai ter a reparação. A gente vai ter que reparar todas as faltas que praticarmos contra nós mesmos e contra o próximo, mas não é punição. Então, essa mentalidade determinista que você se referiu com muita propriedade, ela advém de uma certa imaturidade doutrinária, porque se nós estudarmos a doutrina em seus fundamentos, nós vamos ver que não é assim. Não existe um determinismo. Nós estamos a todo momento alterando a nossa própria vivência, né? Nós estamos a todo momento provocando alterações que se desdobrarão no tempo e no espaço com as ações de hoje. Então, isso permite que a gente analise melhor essas questões. Isso ajuda a ter um lado muito positivo, quando a gente entende, do ponto de vista espírita, realmente, genuinamente espírita. A gente perde o medo de viver, porque a gente sabe que a gente vai andando, vai caminhando, a gente comete erros, deslizes. Quem de nós não comete deslizes, né? Quantas vezes a consciência não acusa? Quantas vezes a gente tenta ser melhor e não consegue, escorrega aqui, escorrega ali, mas a gente perde o medo de viver, porque a gente sabe que se a gente errar, a gente vai ter oportunidade de consertar, a gente procura não errar. Agora, essa mentalidade de que não faz isso que vai ter tal consequência, ela é muito danosa, digamos assim. Nós conhecemos pessoas do nosso relacionamento que travaram a própria vida em função dessa questão, dessa mentalidade que foi absorvida ou foi enfiada com ela abaixo, como se fosse um castigo. E muitas instituições ainda agem assim. Às vezes, os seus coordenadores, os seus dirigentes transmitem essa ideia de culpa. E você veja quanta coisa está por ser feita ainda, né? A maturidade doutrinária pede que nós continuamente analisemos esses temas com essa facilidade didática que o Espiritismo oferece, né? Para não criarmos novos dependentes de culpas e de traumas que vão se instalando na alma da pessoa desavisada ou desconhecendo o Espiritismo. Porque nós já sabemos que a vida é infinita, nós vamos ter muitas oportunidades futuras, o ritmo depende de cada um, e, portanto, cada um vai encontrar os desdobramentos próprios do próprio ritmo, da própria maneira de viver. O que eu queria perguntar para ele, nessas entrevistas que você faz ao redor do mundo aí, né? Você consegue ver alguma coisa nesse sentido, essa evolução para essa questão doutrinária mesmo, saindo um pouco desse atavismo que fica para deixar para trás e realmente passar por uma nova fase do movimento espírita que é mais madura? Mas, eu complementando, então, eu gostaria que você falasse sobre esse projeto seu de lá no canal do YouTube, né? Um canal maravilhoso, com mais de 2.300 vídeos. E como você trata disso, as diferenças de temas? E o Espiritismo caminha como? Assim, na parte científica, filosófica ou religiosa, dentro do contexto que o Freire falou? Muito bom falar sobre isso, porque antes da pandemia, eu viajei o Brasil todo. Eu acho que faltou apenas 3 estados da federação, no Norte e Nordeste, mas eu estive praticamente no Brasil todo. Então, eu conheci muita gente, fiz muitos contatos, mas muitos mesmo, né? E hoje eu percebo, depois da pandemia, eu voltei a viajar, mas reduzi a minha quantidade de viagens, administrando melhor, mas eu percebo hoje como foi importante esses intercâmbios que eu fiz, porque o que está acontecendo hoje? Eu faço essas entrevistas de variados convidados no Brasil e no exterior, e é incrível a sua pergunta, Fred, porque eu não tenho encontrado nesses dirigentes, nesses entrevistados, essas posturas radicais. Eu só tenho encontrado pessoas com o ideal vivo, o ideal, como é que eu diria para você, o ideal genuinamente espírita, porque os assuntos são muito variados. Eu não fico escolhendo o assunto,
Quando eu fico sabendo de um assunto, eu vou atrás. Mas preferencialmente, eu procuro ouvir a experiência da pessoa, né? Então, eu tenho encontrado, desde os tempos das viagens presenciais, antes da pandemia, e agora com as entrevistas, eu tenho encontrado um puro idealismo. Pessoas que, claro, com as diferenças próprias da nossa condição humana, até diferenças regionais, de locais, né? Porque de cultura, de condições físicas, inclusive, logísticas, todas, mas eu tenho, felizmente, essas entrevistas não têm trazido radicalismo. O radicalismo está, muitas vezes, em pessoas afastadas do movimento, pessoas que se fecham dentro de si mesmas, elas criam um ponto de vista, se fecham dentro daquela bolha, não participam do movimento, e porque não participam, elas se isolando, elas não criam uma referência saudável. Participar do movimento é uma coisa muito importante, porque ela permite que a gente enxergue o movimento no seu todo. Então, eu tenho feito maravilhosas descobertas, tanto no Brasil quanto no exterior, de ações corajosas, de dedicação, de idealismo puro e sem radicalismo. Às vezes, algum assunto que possa ser considerado polêmico foram raros. Já surgiram aí, nesses 2.300 vídeos que foram citados pelo Raul, eu acho que são mais de 300 ou 400 entrevistas, porque eu também corto os pedacinhos importantes para motivar, eu faço recortes curtos para motivar a pessoa a ver na íntegra, né? Ou destacar trechos importantes. Nesses 300 ou 400 entrevistas ou palestras, olha, se surgiu aí 3 ou 4 pontos polêmicos que não andaram, que não foram para frente, eu acho que foi muito. Porque eu não dou guarida a pontos polêmicos. Inclusive, já me sugeriram em entrevistas que eu recusei, sabendo da polêmica que aquele assunto causaria, porque eu vejo, viu, Fred, desnecessário, a gente perde muito tempo com polêmicas dispensáveis. A doutrina é muito mais do que essas polêmicas. A doutrina é de conteúdo a nos ajudar e não a nos causar aflições. Mas eu digo para você, apesar das nossas diferenças morais, intelectuais, de habilidades e emocionais, que todos nós temos, diferenças até na maneira de interpretar as coisas, né? Diferenças de entender as coisas, considerando o nosso nível de maturidade, conhecimento ou não, eu encontro em toda parte um movimento muito ativo, gente muito dedicada. Esse barulhão que fazem os críticos de plantão, esse barulhão que fazem os questionamentos dispensáveis, a gente vê que são pessoas que não atuam, eles querem procurar agulha no palheiro mesmo. A gente percebe isso com muita facilidade. O movimento é dedicado. Chico Xavier, Kardec semeou uma doutrina racional, o exemplo de Chico foi marcante, a orientação de Emmanuel é incomparável e muitos dos trabalhadores espíritas atuais, encarnados, a maioria deles, trabalha com consciência.